Alô você, estamos iniciando mais um podcast do Tony, o espaço da entrevista, o espaço da notícia, da informação, de lideranças dos mais diversos setores da sociedade, de caçadores dos municípios da nossa região. Quero agradecer a audiência sua, minha amiga, meu amigo, você que está sempre conosco no podcast do Tony e também no nosso portal de notícias, o agorasc.com.br. Bem, nós estamos em período eleitoral e a partir destes dias, desta entrevista, você começa a assistir conosco o ponto de vista de lideranças, presidentes de partidos, coordenadores de campanha, coligações, candidatos a prefeito, vice, vereadores, não só de Caçador, de toda a região. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do Hélio Barros, presidente do PSD de Fraiburgo. Hélio, Fraiburgo vive uma situação em que ocorreram algumas reviravoltas políticas que antecederam as coligações. Vou fazer um pequeno preâmbulo aqui, você me corrige aí se eu estiver errado. Bom, o ex-prefeito Ivo Biasolo, que se elegeu prefeito pelo PSD, como diria Pedro Simão, de repente, não mais que de repente, apareceu no MDB candidato a prefeito com o Adionir do Bibibon, do PRD, candidato a vice. O prefeito Wilson se elegeu pela União Brasil. De repente, não mais do que de repente, apareceu no PL candidato à reeleição. A ex-prefeita Claudete esteve no Cidadania e no Podemos e apareceu agora no União Brasil, candidata a prefeita, tendo representante do seu partido, o PSD, na condição de vice. Não vamos falar muito dos adversários, vamos falar do PSD. O PSD também viveu uma situação inusitada. Acredito que há mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, o presidente do partido e virtual candidato a prefeito pelo PSD em Friburgo era o atual vice-prefeito Júlio Santos. Houve uma reviravolta, não cabe aqui dizer o que aconteceu, é uma explicação que as lideranças têm que dar, e não as de Friburgo, as estaduais. Mas, enfim, Tony Ducini apareceu como presidente do partido, pré-candidato a prefeito, e, pelo resultado que você vê hoje, não decolou. E aí você aparece agora como presidente do partido, filiando Valcer Rezador, que foi do PSD lá atrás, que estava sem partido, e se filiou novamente e aparece na condição de vice. Para que você, pessoalmente, presidente do partido, que conhece Fraiburgo, que é nato de Fraiburgo, vê essa reviravolta toda? Tony, eu quero cumprimentar primeiramente você e a todos aí que estão nos assistindo, e perfeitamente a forma que você colocou do PSD. O PSD em Fraiburgo, a primeira eleição que o PSD ganhou foi na época do senhor René Carlos Frei. Foi a primeira eleição que houve no município, lá em meados dos anos 60. Ele foi candidato pelo PSD e naquela ocasião ganhou a eleição. Depois o PSD passou por algumas renovações. Ele passou um período que não foi mais citado o partido, até que o Kassab, ali no ano 2011, ele reativou o partido no país. Gilberto Kassab, que foi prefeito da capital, governador de São Paulo, e é o presidente nacional do partido. E hoje é o presidente nacional do partido. E em 2012, então, nós tivemos como eleição no Fraiburgo, vencedor o prefeito Ivo Biasolo na época,
que era desse partido, junto com o Raimundo Colombo, que era então governador do estado. Bom, então o partido PSD, ele tem uma história dentro de Fraiburgo, lá dos anos 60, e novamente voltou a história em 2012, quando ganhou a eleição. Em 2012, então, o PSD se manteve no governo com o prefeito da época, que era o Biasolo, e para a reeleição o Biasolo decidiu de não concorrer mais à prefeitura. Naquele movimento político, nós precisávamos de um nome. E foi quando, então, apoiamos o nome da atual, vamos dizer, naquela época, era secretária de Educação, a senhora Claudete Geller Matias. Então, naquele momento, a Claudete foi, obviamente, ela foi para o Partido 23, mas o vice ficou o senhor Júlio Santos, que foi, então, nomeado como vice no partido do PSD. E fez a composição com a Claudete lá, aí já no ano de 2016. E, obviamente, que nessas datas, nesse movimento político de 2016, a então candidata, com a coligação do PSD, vieram a lograr o êxito na vitória do partido também nesse período. Bom, passado esse tempo, a prefeita Claudete foi para a reeleição, porém ela tinha um pensamento de um novo modelo, de uma nova gestão e um novo companheirismo, talvez com outro partido. O PSD já vinha da segunda vez, né, que estava ali trabalhando no serviço público, como prefeito e depois como vice. Bom, em 2020 o PSD seguiu um outro caminho. Nós havíamos feito um mapeamento dentro do partido para sairmos de vice novamente, juntamente com o Edir Luiz de Lemos, em memória, que foi antigo prefeito e depois reeleito, né? O primeiro reeleito. O primeiro reeleito, exatamente, na cidade de Fraiburgo. Mas eu digo que eu acredito muito que as previsões nós homens fazemos, mas quem determina, eu acredito muito no poder de Deus, que Ele determina o nosso destino. Então, por ocasião do destino, o PSD acabou não saindo ali com o ex-prefeito, mas juntou-se uma base nova. Era uma base de um time novo que estava começando com o partido DEM, que na época esse partido estava recém-formado dentro de Fraiburgo. E aí, nessa formação, o partido DEM tinha 3%. Entre 3% a 4% era o que se falava nas pesquisas naquela ocasião. Quando o PSD encosta com o DEM, ele já passa para 15%. Ganha corpo. Ele ganhou corpo, ele ganhou já compostura de política, né, para estar na rua e então lá pedir voto e disputar aquela eleição 2020. Porém, em 2020 nós passávamos por um período de pandemia. Então foi uma eleição totalmente diferente. Uma campanha totalmente atípica. Atípica. Você sabe que aquela campanha teve vários aprendizados daquilo que a gente era adaptado em outras campanhas políticas para prefeito, né, dentro do município. Em 2020 a gente conseguiu finalizar com êxito a eleição. Fomos novamente vencedor daquela eleição com o vice Júlio Santos e para prefeito era do 25. Aqui é importante para você que não é de Caçador, ou mesmo sendo de Fraiburgo, de Caçador, da região, e não conhece bem a história, o Júlio Santos, radialista Júlio Santos, aqui do pessoal, foi vice do Ivo e foi vice da Claudete e vice do Wilson. E vice do Wilson. E nesta, ele não poderia ser vice novamente, teria que ser candidato a prefeito ou vereador. Perfeitamente. Como havia a eleição e a reeleição de vice, então o PSD já não conseguia mais lançar novamente o Júlio como vice, somente em outra instância, né? Como é que você avalia, como um cara que conhece Fraiburgo bem, né, de lá, essas indas e vindas do PSD? Eu conheço um grupo
político que era do PSD, vou citar uns nomes aqui, tá? Você estava, o Adionir estava naquele grupo, embora não no partido, mas naquele grupo, o Adionir, que hoje é vice do Biasolo, o Tony era vereador, partido, existiam algumas lideranças da família Lara, né? Se não falha a memória, o Luiz Caniato chegou a ser do partido. Quem mais? Assim, o Júlio, evidentemente, e algumas lideranças. De repente, quase complicou. Porque quando colocaram como presidente, no ato da decisão da Executivo Estadual, colocaram o Tony Docini de presidente, o partido deu uma pipocada, não deu? Ele sofreu uma alteração. Né? Ele sofreu uma alteração até porque, veja, o desenho nós havíamos desenhado em 2020, já iniciando 2021, que o desenho seria que o PSD fosse candidato a prefeito, então, nessa eleição. E um dos nomes fortes que nós tínhamos, como a gente fala, o linguajar dentro da política, era o nome do Júlio Santos. Porém, houve também interesse da parte do Tony, que hoje é vereador, Tony Docini. Tony Docini, né, que é o mais conhecido. O Tony Docini ser candidato também a prefeito. Porque ele tinha lá a sua vontade, o seu interesse pela carreira política, que ele veio de alguns anos de vereador, né, vereador eleito, de secretário de saúde, entre outras secretarias. Ele ocupou várias funções importantes. Ele ocupou, eu acredito que o Cine, quando foi aberto, até por ele levar o nome, foi ele um dos primeiros a assumir o Cine. Foi na gestão de Edir Luiz de Lemos, eu era chefe de gabinete. Perfeito, então você lembra da história, né? Então o Tony, por ter essa carreira política, ele também colocava o nome à disposição. E aí, essa disposição de estar o nome, com dois candidatos num partido só, ele fica complicado. Para você ter dois nomes, até você pode utilizar, mas o problema é que uma campanha você não consegue fazer em pouco tempo. Você tem que começar uma campanha um tempo mais longo, né? E com dois ali encabeçando, tem muita gente que diz que essa democracia, e blá blá blá, eu acredito em democracia, mas que é complicado fazer esse tipo de campanha, é complicado. É complicado porque você não tem como dar visibilidade para o teu candidato, são dois nomes disputando o espaço. E quer queira, quer não, os dois nomes fazem seus grupos, e aí começa o problema. Perfeitamente. Aí forma os grupos e aonde formar grupo, começa as disputas. E houve disputa, já tem problema de você ter que convencer com os teus argumentos os grupos contrários. Já fica mais difícil de fazer isso. Isso dentro de um partido que é um número de pessoas menores, né? Então, havendo isso, quando em 2023 o partido PSD vinha em conjuntura com o governo atual, o governo municipal, né? Então, desde a Câmara de Vereadores, que eram 3 vereadores que foram eleitos pelo DEM na época, depois passou para a União Brasil, e aí com mais um do PSD eles formavam 4 vereadores na Câmara. E o PSD seguiu nessa conjuntura até final de 2023, meados ali de dezembro de 2023, quando então o Tony Docini ele fala numa apresentação na Câmara que a partir daquela data de dezembro ele não fazia mais parte, não compactuava mais e nem sequer o partido de uma conjuntura com o atual prefeito. Ele passava então o PSD a ser uma oposição dentro da Câmara. Curioso. Eu vou te peço só para você falar um pouquinho mais perto do microfone, um pouquinho para frente. Mas curioso essa questão do Tony Docini, nada contra a pessoa. Curioso que o Tony Docini ficou no PSD, fez esse discurso de oposição, e agora recentemente gravou uma live, fez uma gravação de vídeo dizendo que defende o prefeito, ou seja, voltou atrás. E como é que foi para ir buscar o rezador de volta?
Pois então, Tony, são as idas e vindas da política, né? Às vezes, até você acabou citando a questão da democracia, que ele é muito bonito e ele funciona, mas na real, a gente sabe que nem sempre é assim. Porque desenha-se os interesses por trás de toda uma estrutura que você quer fazer um lançamento para uma questão política. Naquele momento em que ele então diz que o PSD sai fora, então eu falo do Tony, e é claro que a gente está contando a história, né? Isso é importante. O PSD então sai do governo e agora forma uma oposição. Quando forma uma oposição, pessoas que estão fora da política já dão sinal verde para entrar para dentro do partido. Eu só não venho se tiver todo coligado. Mas então, agora são oposição, os novos componentes entram para dentro do sistema. Isso faz parte, né, do jogo político. É assim que funciona. Bom, como é que entra o rezador aí? Então, o rezador, ele era filiado conosco. O rezador chegou a ser, foi vereador no tempo que o Ivo foi prefeito. Pelo PSD. Então, o senhor Valcir Rezadori já tinha sido vereador, né? Ele já tinha sido vereador. Então, quando o PSD, em 2020, toma uma decisão de não apoiar a reeleição da atual prefeita, que estava naquele momento, o próprio Valcir Rezadori ele disse, não, se o partido segue esse caminho contrário da reeleição, eu também me afasto, porque eu apoio essa reeleição. Tudo certo. Ali nós perdemos alguns militantes do partido, vamos dizer assim, que retornaram lá para apoiar então a reeleição. Mas o PSD teve êxito, né, na vitória lá com uma candidatura nova. Bom, então por que volta o rezador? Porque agora o rezador vê que a possibilidade do PSD fazer novamente uma coligação com a reeleição atual, essa de 2024 não tinha. Então ele diz, agora eu volto para o partido. Aí ele voltou para o partido PSD. E a direção estadual apoiou essa iniciativa. O prefeito candidato à reeleição em Chapecó, João Rodrigues, virtual candidato a governador, gravou, apoiou. Perfeito. E você é o novo presidente executivo, como é que está essa condução do partido? Quantos candidatos a vereador do partido estão lançando? Então, Tony, quando o rezador vem para dentro do PSD, nós, como temos uma história dentro de Fraiburgo, desde a primeira eleição que ocorreu municipal na cidade, e depois 3 eleições ganha como prefeito e 2 como vice, nós vimos que essa condição de nós não apresentarmos ou o prefeito, ou no mínimo o vice-prefeito, não encaixaria para nós dentro desse município, pela história que a gente veio construindo. Com o aval do diretório estadual, então teve-se o seguinte, vocês têm um vice, apresente o vice, a candidata do União Brasil, que isso é um desenho que veio no Estado, se desenhando, União e PSD, futuramente, talvez, acredito que para uma futura eleição, 2026. Só por um MDB, né? Porque o projeto tem o MDB junto em vários municípios, mas em Fraiburgo não vingou. Em Fraiburgo não vingou, né, o MDB. Até porque não vingou pela história que ele veio se desenhando, né? E aí, aprovado pelo diretório estadual, então vem o seu rezador e é apresentado como vice do União Brasil, que hoje está com a candidata Claudete Guerra Matias. E essa condução que você me pergunta até de quantos candidatos, nós saímos com 10 candidatos. Fraiburgo tem um limite de até 12 pessoas, mas nós preferimos sair com 10 candidatos. O limite de 12 é assim, é o número de vagas da Câmara mais um. É por isso que Caçador são 14 candidatos, é por isso que Rio das Antas, Timbó, Grande, Calmon, Matos Costa, de Bom Velho são 10, e Fraiburgo, que tem 11 vagas, 12 candidatos. Até 12. Até 12. E vale lembrar que dentro dos 12, 30% tem que ser para o gênero feminino. 4. São 4
4 mulheres. A expectativa do partido? Crescer, eleger representantes? Porque assim, o partido tinha representantes, mas os representantes que tinham ou não se reelegeram nas eleições anteriores ou deixaram o partido. Então é praticamente uma renovação na bancada, tentativa de ter representação. Olha, eu falar do partido PSD, houve uma renovação quase que 100%, eu vou dizer 99%. Ele não teve 100% porque eu me mantive dentro do partido. Mas se eu saio do partido, todos que estavam ali eram pessoas que chegaram novas para agregar o partido PSD e fazer parte da composição, tanto do diretório como da organização política por um todo. Então não posso afirmar que é 100%, mas é 99%, né? Por a minha permanência no partido. Mas os candidatos a vereadores que nós temos hoje são todos candidatos novos, pela primeira vez que sai como candidato concorrendo à vaga no Legislativo. Bom, eu vou abrir um preâmbulo aqui para você que está nos assistindo para dizer assim: o Valcir Rezador, candidato a vice, filiado ao PSD, é natural de Tangará, no Passo da Felicidade, foi vereador de vários mandatos em Tangará, foi candidato a vice-prefeito, perder uma eleição em Tangará, veio para Fraiburgo em 90 e alguma coisa e apoiou aquela chapa lá da eleição de 96, Edilemos e Neuza Straginski, foi secretário municipal de obras e também foi secretário de agricultura. E aí depois ele acabou se filiando ao PSD para concorrer a vereador. Nesse intervalo ele teve atividades na área empresarial, na área de madeira, etc. E reaparece agora como candidato a vice. Por que eu estou falando isso aqui para você? Para dizer para vocês que se trata de um político de articulação e experiente. Perfeito. É por aí? É por aí. Ele tem uma experiência, uma bagagem de serviço dentro do poder público. Ele conhece, como você já mencionou, das secretarias e como vereador, né, já desempenhou essas funções. E ele tem uma bagagem de empresário que é em Fraiburgo. Hoje, credibilidade na área empresarial. E o que é que fez, usando essa palavra, que ele fosse aceito dentro do partido por unanimidade? A questão de credibilidade. Ele trouxe essa credibilidade para dentro do partido. Quando ele sentou com a maioria dos nossos e colocou na mesa o que ele pensava e o que ele acredita, ele teve 100% de credibilidade do grupo. Voltando à eleição para vereador, são 12 vagas, mas ficou com 10 candidatos. Com 10 candidatos. A expectativa é de fazer representante? Ou, vamos traduzir aqui para o cidadão que não entende muito essa linguagem política que a gente fala. A expectativa é de eleger um vereador? Pelo menos? Tony, a última eleição em Friburgo para governador votaram 22 mil eleitores. Na última eleição a prefeito votou 19, mas nós estávamos em pandemia. Bom, se nós pegarmos esse número de governador, que os eleitores votaram 22 mil eleitores, e dividir por 11, nós vamos conseguir fazer a legenda. Porque funciona assim. Essa legenda ficaria, então, em torno de 2.000? 1.900 e alguma coisa, quase. Pois pela nova forma que o Tribunal Superior Eleitoral, referendada pelo Supremo, mudou um pouquinho a forma de contagem dos votos. Nós já acabamos falando isso aqui esses dias, vou repetir. Então, vamos pegar Fraiburgo. Estamos falando com o Hélio de Barcos aqui, vamos falar do Fraiburgo. Seja 2.000 votos a legenda. Certo. Se o partido fizer 2.000 votos, ele leva faz uma vaga, o mais votado. E essa diferença, porque pode fazer 200, 200, 300, essa diferença fica numa espécie de reserva para uma terceira rodada. O que acontecia antigamente? Antigamente, se não fizesse esses 2.000 votos, não fizesse o primeiro, estava totalmente fora das demais rodadas. Hoje mudou. Então ele faz e fica naquela, vamos dizer assim, reparo.
Se ele não fizer os 2.000 votos, ele vai entrar na segunda forma de contagem, que é 80% da legenda. Eu não fugi da escola, 80% de 2.000 votos dá 1.600. Então, se ele fez 1.601, 1.610, ele vai levar uma vaga também pela segunda forma de contagem. E ainda tem a terceira contagem, que aí é a sobra de todos, daí entra PSD, entra todo mundo naquelas sobras que vai entrar a terceira contagem. Né? Essa é a forma hoje. O Estado Supremo derrubou, teve vereador que se elegeu, daqui a pouco não se elegeu mais, teve suplente que assumiu, virou uma confusão, mas esta é a forma hoje. Por isso que você fala tanto de legenda. Perfeito. O peso, não adianta eu ser o bicho-papão, eu não acredito que em Freiburg tenha o bicho-papão para se eleger sozinho, para fazer 2.000 votos para vereador. Eu disse anteontem aqui em Caçador, a legenda vai a 3.000, que eu não vejo ninguém com condição de fazer 3.000 votos, se eleger sozinho, certo. Precisa dos companheiros da legenda. E aí vem aquela questão. Está havendo uma conversa no partido para se fazer um vereador, fazer com que os suplentes assumam? Então, Tony, nessa tua fala, a gente sentou com os candidatos, na época eram pré-candidatos, e conversamos da seguinte forma, porque o partido teve uma renovação estrutural dentro da gestão do partido, abrindo alas, o PSD Mulher, abrindo ala para a comissão de ética e abrindo ala para quem quiser trabalhar dentro do partido. Não ficou focado só no presidente. Abrimos poderes para outras pessoas também trabalhar e formar um partido forte. Dentro disso, a gente conversou o seguinte com relação aos vereadores. Elegendo um vereador, nós queremos que, por isso que está indo 10, que os 9 assumam durante os 4 anos. Nem que seja um mês de vereador. Muita gente na região está fazendo esse cálculo. Para concluir a história da legenda, para ser titular, ele precisa fazer pelo menos 10% da legenda. Então, o titular, embora entre naquela conta lá, o mais votado, fez 1.600 votos no partido como um todo, o mais votado, ele tem que ter no mínimo 200 votos, senão ele não poderia assumir. Perfeito. É o que diz a legislação. Bom, Hélio, eu quero deixar espaço aberto para a sua complementação e suas palavras finais. Tony, eu tenho aqui em primeira mão agradecer você pelo espaço, agradecer ao pessoal que está nos escutando, né? Seja de Freiburg, de Caçador, de Videira. Eu sei que o teu canal vai longe. Eu sou uma pessoa conhecida na região da MARP e fora da região. Eu trabalhei um período com as pessoas em vários municípios. Então, se alguém está me assistindo, está me vendo, quero mandar um abraço para todos eles. E dizer o seguinte, o partido se fortalece não nas últimas horas. Um partido político tem que se fortalecer aos 4 anos. É isso que eu deixo como palavras minhas ditas para qualquer partido. Qual é o maior problema que nós temos no país hoje? Os partidos tentam trabalhar na metade do último ano, já chegando quase ali nos momentos finais de se inscrever. Mas precisamos trabalhar desde o início dos 4 anos. Ganhando ou perdendo, que os partidos se reorganizem. Que aí nós vamos formar uma força partidária, seja a sigla que for, diferente, com uma força diferente também, uma força, vou dizer, com expectativa de mudança naquilo que nós esperamos. Sem a correria das últimas horas. Sem a correria das últimas horas. Bom, para você amiga que está conosco, eu quero dizer que estamos aqui entrevistando Hélio Bairros hoje, assim como outros. Estamos aqui em nome da Uniap. Falar da Uniap é muito fácil. Na Uniap é quase assim, não estuda que não quer. Existem N possibilidades. Se você quiser estudar, vá na Uniap que você vai encontrar uma forma. E também estamos aqui em nome da Marmitaria Carlin, do meu amigo Ézio Carlin, comida caseira, aquele tempero caseiro sem tempero industrial. É tudo gente da gente, é tudo gente de Caçador que nos apoia nesses projetos. Ok? Quando falamos aqui de Freiburg,
falar uma coisinha assim, ó. E nós não falamos mal de ninguém aqui, contamos uma história. Exato. Contamos uma história de Frei Doutor. A história tem várias versões. Se você que está nos assistindo tem uma versão diferente, é nosso convidado para vir aqui falar e contar a sua história. Da mesma forma, dizer que o espaço está aberto para o presidente do MDB, do União Brasil, do PT, de todos os partidos, de Freiburg, de Caçador, de Calmon, Matos Costa, Santa Cecília, Timor Grande, Lebão Reis, Rio das Antas, Pinheiro Preto, Macieira. Quem quiser vir falar sobre política, sobre eleição, seja candidato ou não, não há impedimento para candidato vir falar. Perfeito. Pode vir que será muito bem recebido. A única coisa que nós não vamos aceitar aqui são acusações, que em muitos casos acontece, de calúnia, injúria, difamação. Isso não, isso a gente não vai permitir. O espaço aqui é para discutir ideias e contar a história das campanhas nos municípios. Obrigado, Hélio. Obrigado, Tony. Muito obrigado. Um abraço para você, até outra oportunidade com mais uma entrevista no podcast do Tony. Abraço, gente.